Essa é uma das histórias mais fantásticas e bem documentadas quando o assunto é o sobrenatural. O Charles Edward Peck se tornou conhecido mundialmente no dia 12 de setembro de 2008, após a sua trágica morte e as suas tentativas de se comunicar com a sua família. E foi exatamente nessa ordem. Primeiro, Charles morreu e depois ele tentou telefonar para sua noiva e familiares. E como eu disse, esse relato é impressionante, muito bem documentado e vai trazer algumas certezas ou algo parecido para aqueles que são believers ou crentes no sobrenatural e no insólito. Eu diria até que quem não é vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha no final. Depois você me conta aí no espaço dos comentários. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Já confere sua inscrição, seja membro e vem comigo conhecer a história de Charles Peck e as impressionantes chamadas do além. Eu acredito que todo mundo, e todo mundo mesmo, sabe que ao longo do tempo a humanidade tentou estabelecer comunicações com o reino dos mortos. O nome dessa prática no passado era necromancia e se limitava ao uso da magia para conjurar os mortos e estabelecer contato ou comunicação com eles. É o culto dos mortos. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Então, a gente pode somente mencionar assim bem por alto que em algumas culturas existe a figura de um médium, um xamã, um feiticeiro, que desempenha o papel de intermediário entre vivos e mortos. Seja como for, no século XIX, o que entrou em uso foi um tipo de tecnologia para estabelecer essa comunicação, por meio de objetos como mesas giratórias e tabuleiros de Ouija, com ou sem pêndulos. E eu acredito que por essa breve descrição até aqui, nenhuma novidade para a maioria de nós, não é? Mas acredito que duas informações suplementares são importantes aqui antes de entrarmos de vez na história do Charles Edward Peck. A primeira informação tem a ver com a transição da década de 1970 para 80, com os avanços tecnológicos existentes. O que aconteceu é que a tecnologia estava acompanhada de uma enxurrada de literatura e filmes de cinema fomentando o paranormal e o extraterrestre. Foi exatamente nessa época que surgiu no cenário mundial o engenheiro George Meek, que estava com 70 anos de idade e aposentado. Ele era detentor de patentes nos campos de refrigeração e purificação de ar, mas sua genialidade estava agora voltada às pesquisas sobre mediunidade e curas espirituais. O Sr. Meek viajou pelo mundo em busca de conhecimento e, por fim, em 1982, ele construiu um equipamento chamado Spiricom. E esse termo aí tem a ver com as palavras espírito mais comunicação. Esse equipamento consistia em uma combinação de gerador sonoro, transmissor e receptor de rádio. O gerador produzia uma mistura de ruídos na frequência da voz humana, o transmissor captava esse ruído e o enviava para o receptor, de onde o ruído deveria sair com as mensagens que os espíritos dos mortos queriam transmitir. O Spiricom tornava possível a comunicação em tempo real. Existem centenas de fotos, filmes e muitas gravações de áudio dessas comunicações, porém, o equipamento parecia apenas funcionar com o seu criador. O George Meek faleceu em 1999 e o seu equipamento parece ter sido abandonado, o que é no mínimo irônico, pois seria então a vez de ele enviar mensagens para o lado de cada vida. A segunda informação aqui é sobre Konstantin Raudive, que foi um escritor e parapsicólogo nascido na Letônia e que viveu na mesma época que o seu colega, o Sr. Meek. Ele estava especialmente interessado na possibilidade da vida após a morte. Por isso, em parceria com o parapsicólogo alemão Hans Bender, eles investigaram fenômenos de voz eletrônica, o EVP, e um livro foi publicado sobre o assunto em 1971. De maneira muito simplificada, podemos dizer que Raudive registrava os fenômenos de voz eletrônica diretamente de microfones, quando um gravador ligado registrava os sons do ambiente, mesmo sem ninguém falando, ou gravava as vozes de rádios, quando ele registrava em fitas magnéticas o ruído branco de um rádio que não estava sintonizado em nenhuma estação. Essa era a fase
fácil, entre aspas, da pesquisa, a mais complexa vinha na sequência e se baseava em escutar as gravações e identificar as vozes. Após ouvir as fitas muitas vezes, ele compreendia o que eles, ou seja, os espíritos, falavam. Algumas vozes em alemão, algumas em letão e outras em francês. Em uma fita, de acordo com Haldive, uma voz de mulher disse: "Vá dormir, Margarete." O Haldive escreveu mais tarde em seu livro: "Essas palavras causaram uma profunda impressão em mim, pois Margaret Petrautsky, minha secretária, havia falecido recentemente e sua doença e morte me afetaram muito." E galera, é bem popular o conceito de que os espíritos precisam ou podem utilizar ruídos eletrônicos para gerar umas comunicações. Quem é fã de filmes de suspense, sobrenatural, certamente já deu de cara com esses elementos em diversas histórias, como por exemplo Poltergeist, Alta Frequência, A Descoberta, O Telefone Preto. E como um bônus aqui de curiosidade insólita desse episódio de hoje, antes de a gente entrar de vez aí na história do personagem principal, ouçam uma comunicação gravada pela renomada pesquisadora brasileira de transcomunicação, a Sônia Rinaldi, que teria recebido essa chamada do já falecido escritor Constantin Haldive. Pois é, ele mesmo, sobre quem a gente acabou de falar aqui. E ele é justamente a pessoa que registrava esses fenômenos e agora parece ter sido registrado. Good morning, Mr. Hodges. I'm very well, Mr. Hodges, and very glad. Thanks for your call. Okay, thanks. Esse fenômeno aí, também citado como transcomunicação instrumental ou TCI, defende que trechos de falas ou conversas são embutidos na gravação em fita magnética através de um processo que ainda não é compreendido. Porém, essa voz embutida, atribuída a espíritos de pessoas já falecidas, pode ser ouvida e compreendida para os pesquisadores do assunto. Isso consiste em uma prova científica de que a morte realmente não existe. Bom, galera, feitas então todas as considerações sobre comunicação com os mortos, vamos agora ao caso real de Charles Edward Peck. Nascido na Califórnia, quando ele estava prestes a completar 50 anos de idade, o Charles já trabalhava há 19 anos na Delta Airlines, no aeroporto internacional de Salt Lake City. Ele era divorciado, pai de 3 filhos adultos e tinha planos de recomeçar a sua vida. Tanto que ele havia se reconectado e se apaixonado por uma amiga, a Andrea Katz. Eles estavam noivos e o casamento dependia de Charles mudar de emprego e de cidade para que ele pudesse ficar mais próximo da Andrea. Assim, no dia 12 de setembro de 2008, ele viajou para Los Angeles para uma entrevista de emprego no aeroporto Van Nuys, onde ele pleiteava uma vaga. Na sua viagem de retorno, a tragédia acabou acontecendo. Após o voo, a última etapa da viagem era feita de trem e Andrea seguia para a estação de desembarque do noivo para encontrá-lo. Porém, o destino escreveu outra história. Aconteceu um terrível acidente entre o trem de passageiros Metrolink, no qual Charlie seguia na companhia de 224 pessoas, e um trem de carga ocupado por somente 3 tripulantes. A gravidade da colisão pode ser dimensionada pelas imagens do que sobrou dos trens e pelo depoimento dos bombeiros, socorristas e paramédicos envolvidos no atendimento das vítimas. O impacto foi devastador, com muitos mortos e mais de 100 feridos gravemente. O maquinista sentado na frente do trem morreu instantaneamente, bem como os 3 tripulantes do trem de carga. Na verdade, esse desastre mais tarde ficou conhecido como o acidente ferroviário de Chatsworth e ainda é considerado o pior acidente de trem de passageiros da história da Califórnia. Um dos paramédicos que participou do atendimento mencionou que o estado dos feridos era gravíssimo, uma situação que ele poderia afirmar ser pior do que a vista por ele no atendimento às vítimas das Torres Gêmeas no 11 de setembro. Mas, focando aqui na Andrea Katz, a noiva do Charles, a moça estava dirigindo para a estação para buscar o noivo, então ela ouviu a notícia no rádio sobre um acidente de trem de passageiros em Chatsworth.
Ela correu para o local em busca de informações e a família do Charles, seus pais e irmãos que moravam ali próximos da área de Los Angeles, fizeram o mesmo. Embora não houvesse nenhum vestígio dele no local do acidente e também nenhum vestígio em nenhum hospital, André e a família se mantinham esperançosos, pois eles estavam recebendo ligações do celular do Charles. As ligações eram silenciosas, mas significavam que ele pudesse estar vivo em algum lugar do trem. Pasmem, seu filho, irmão, irmã e madrasta, juntamente com a sua noiva, receberam um total de 35 ligações de seu telefone nas primeiras 11 horas antes do seu corpo ser finalmente encontrado. Sempre que eles tentaram ligar de volta para o Charles, só conseguiram acessar a caixa postal. À 1 da manhã do sábado, depois que a maior parte dos esforços de resgate já haviam sido cessados, uma equipe de busca se dedicou especialmente a cavar nos destroços em busca do Charles Peck, guiados ali pelo sinal do celular dele. Às 4 da manhã, o resgate foi realizado, mas infelizmente ele já estava sem vida. O que é estranho demais é que, conforme o laudo do legista, o Charles realmente morreu com um impacto quando os dois trens colidiram. E quando a equipe de resgate finalmente encontrou seu corpo, o celular dele não foi encontrado em nenhum lugar. Pois é, você não viu errado. Charles estava morto desde o momento da colisão e o celular não estava em nenhum lugar. Os negacionistas do sobrenatural, os caras do eu só acredito vendo, construíram a teoria de que o aparelho de telefone danificado poderia ter ativado uma ligação automática. Porém, nada pode explicar o fato de que esse telefone chamou números diferentes e não aleatórios. E com base nesse depoimento aí de quem não acredita no sobrenatural, existe de fato a possibilidade de equipamentos aí, telefones munidos com essa tecnologia, fazerem uma chamada de emergência quando acontece um impacto, um acidente. Só que essa ligação é para um número de emergência. Definitivamente isso não aconteceu no caso do Charles. Também, como a gente viu, não foram números aleatórios, foram números específicos dos parentes dele. Todas essas 35 ligações foram para pessoas de quem ele era muito próximo. Foram repetidas diversas vezes e apresentavam uma estranha estática quando eram atendidas. Nesses anos, desde 2008, as chamadas de Charles Peck permanecem um mistério. Andrea Katz lamentou a perda do noivo e declarou: "A nossa vida estava apenas começando." E sobre as causas do acidente, a investigação realizada determinou que o maquinista que dirigia o trem de passageiros não percebeu o sinal vermelho ali na linha e deixou o trem prosseguir na via sobre a qual um trem de carga da Union Pacific vinha no sentido contrário. Esse maquinista, o condutor, recebia e enviava mensagens de texto para 2 adolescentes que afirmaram durante a investigação que fizeram amizade com ele para saber mais sobre o seu trabalho. Pois é, de acordo com a linha do tempo estabelecida para os acontecimentos, o maquinista enviou sua mensagem final 22 segundos antes do impacto com o trem de carga. Uma ironia trágica que 2 aparelhos de telefonia celular estiveram envolvidos nesse acidente que jamais será esquecido. Mas, diante dessa história, no mínimo inusitada, com todos esses detalhes, fica a pergunta que eu preciso fazer: qual é a sua opinião? Acredita ou não no sobrenatural? Confesso que eu estou curioso para saber a opinião de cada um de vocês. O espaço dos comentários está aí para a gente conversar sobre isso. Por hoje é só, agradeço imensamente sua companhia. E se você curte histórias como essa, já deixa um like e me segue para mais. Beijo do Ruivo e até a próxima.